Beto, vamos para o próximo vídeo aqui, Beto? Vamos ver o que está sendo falado. E não foram para as redes sociais defamar o ancião, defamar o cooperador, falar mal da igreja, defamar a doutrina, blasfemar contra o povo de Deus ou fazer chocarrices. Um absurdo, né? Falar em rede social lá na igreja primitiva. Não tinha essa rede social mesmo, né? Porque se tivesse, meu amigo, o pau ia comer solto. Ai, meu Deus do céu, quanta asneira, né? Ô Beto, eu vou fazer uma pergunta para você, para os opositores, para os nossos irmãos. Todas as questões internas da igreja primitiva, isso era exposto ao público? É só isso que eu queria saber. Teve uma dissensão lá internamente, ele saía nas praças, olha, o fulano fez isso, olha, o ciclano fez aquilo, olha que... Era assim? Né? Porque o que ele está alegando, o seu Jair ele está dizendo que se tivesse internet naquela época, o povo já ia lançando aí ao público, né? Mas enfim, não tinha internet, mas como que era a conduta cristã naquela época, Beto? Não, nesse argumento aí, eu citei a questão da internet, não foi porque lógico que naquele tempo não tinha internet, mas foi uma ironia, e eu queria, no caso, foi tipo de uma provocação mesmo. Eu quis, no caso, se referir ou fazer uma ligação com a pessoa dos opositores. Isso aí foi intencional, né? Todo mundo, isso aí foi intencional. Mas o que acontece? Naquele tempo, né, quando a pessoa, no tempo da igreja cristã, quando a pessoa pecava, olha só o que Jesus disse. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele somente. Ele diz, entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, ganharás teu irmão. Se ele não te ouvir, porém, vai e chama uma testemunha contigo. Peraí, ele não disse o YouTube nem o público, né? Só uma testemunha, é isso mesmo? Uma testemunha com ele. Tá, okay. Porque toda a palavra ela é confirmada na frente de 2 ou 3 testemunhas. Exatamente. Então, ele disse, vai e chama uma testemunha, né? E ali você repreende e fala, se ele não ouvir você de novo, aí então comunique a igreja. Tá? Comunicar a igreja, não comunicar o mundo, né? Comunicar a igreja. Esse comunicar a igreja, nós entendemos que seja o representante da igreja, o anjo da igreja, ou o ministério. Né? O ministério agora entra nesse aspecto. Aí ele diz o seguinte, comunique a igreja. Se ele não ouvir a igreja, aí ele disse, o tenha como um publicano. O que é ter uma pessoa como publicano? Ou seja, simplesmente deixá-lo de mão. Exatamente. Esquecer, deixar de lado. Mas assim, veja que a postura não é você sair defamando também aquele que é rebelde, que é não sei o quê. Não. É deixar de mão, é largar de mão, é se afastar. Exatamente. E essa postura que a congregação faz, né? Quantos de vocês, porque eu, irmão Beto, nós estamos dando um cara a tapa, sabe por quê? Porque as suas obras malignas, opositoras, estão colocando algumas dificuldades em algum dos nossos irmãos que são mais simples, entendeu? Mas veja, se a congregação fica no YouTube aí, porque a congregação, para deixar bem claro, não possui vínculo nenhum com o nosso canal, nada, absolutamente nada, tá bom? Então, para deixar claro mais uma vez. Mas veja se a congregação, quando algum irmão, infelizmente, cai na rebeldia, se eles ficam aí, difamando, mandando circular para várias igrejas, o fulano aqui da minha comum, tal, não fica. O que a congregação faz, é claro, em circulares, é defender a sua irmandade, proteger a sua irmandade em algumas ocasiões, quando essa ocasião está bem extrema mesmo, quando ocorre alguns grupinhos aí que ficam passeando pelas igrejas, fazendo maldade, aí sim tem uma circular, mas esse não é o caso. Estamos falando aqui se a postura da nossa igreja é de ficar falando mal de um membro que se rebelou, que saiu não sei o que aí fora. Não é de costume. E nós aqui não temos o costume de ficar falando mal de ninguém. Estamos desmascarando e também estamos ensinando a nossa irmandade e mostrando a verdade para a nossa irmandade
aquilo que você, opositor, começou no teu canal. Não foi nós que começamos com isso não, tá? Foram vocês que nos vossos canais, com posturas totalmente anticristã, fica falando mal do povo da congregação. Então, nós criamos esse canal para dar esclarecimentos e desmascarar, como o seu Jair aqui está sendo desmascarado. Ele nem teve resposta. O seu Jair só deu uma risadinha sarcástica e não teve nem como responder, né? Aí ele deu a resposta, se tivesse internet lá, o povo falaria, seu Jair, você precisa muito urgentemente estudar mais as escrituras sagradas. Não é mesmo, Beto? E se informar bastante, né? Se informar mais de fontes confiáveis, né? E não de sites opositores que são tendenciosos. Mas tudo bem. Veja só que coisa estranha. O senhor Josafá e o senhor Jair, né, atacam a congregação, né, fazem questão de dizer que ela está movendo processo na justiça contra uma pessoa que, no caso, a difamou ou fez algo contra a congregação ali. Dizendo o quê? Questionando a postura dela, dizendo, você não tinha a postura de dizer entrega na mão de Deus, deixa tudo na mão de Deus, né? E por que agora vocês estão processando, né? O interessante é que o senhor Jair ataca a congregação porque ela, no caso, faz jus dos seus direitos quando são violados, né, pela lei. Porém, ele, na verdade, numa live, né, na última live que fez com nós, né, a única live que ele fez com nós, inclusive, ele fala em público que vai processar o irmão Marcelo e ainda vai querer 20 mil reais dele. Isso, né? Mesmo, seu Jair, você quer 20 mil reais meu, né? Deve ser para andar de lancha lá no Guarujá, né, seu Jair? 20 mil reais e quer processar. O interessante é que ele ataca a congregação por, no caso, processar as pessoas que agem fora da lei. Já eles, no caso, podem processar quem quiser, né? Eles podem fazer tudo. Eles podem fazer o que bem quiser. Olha, não tá vendo? Olha, não tá vendo? Olha, é o desespero, né? Processar alguém que a difamou, que infringiu a lei contra ela, aí pronto, eles largam o pau na congregação, nas redes sociais. Não era para entregar na mão de Deus, não sei o quê, a Bíblia não diz, não sei o quê. Agora, o interessante é que no caso deles, eles não usam a Bíblia também nessa parte, né? Ele também não usa esse proceder, ou seja, só serve para eles, para mim não serve. Ou seja, isso é hipocrisia, né? Você querer que os outros façam uma coisa, sendo que você mesmo não faz, sendo que você mesmo não segue. Eles sim são os verdadeiros fariseus, que justamente que é aquilo que Jesus disse, observai e praticai tudo o que vos disserem, porém não procedai conforme as suas obras, porque dizem, mas não praticam. Ou seja, fala que não pode processar, mas eles mesmos processam, inclusive em rede nacional, aliás, como fez aí, né, com o nosso irmão Marcelo na live, acusando ele e ameaçando de processo. Mas tudo bem. Mas em relação à congregação ter o direito de procurar os seus direitos na justiça, a Bíblia também dá esse apoio. Por quê? Porque está escrito que Paulo, o apóstolo Paulo, né, representante e líder, entendeu? Da igreja dos gentios, que ele era apóstolo dos gentios, do evangelho da incircuncisão, Paulo, ele tinha duas cidadanias. A cidadania romana e a cidadania judaica. Então, ele tinha duas cidadanias. Então, o que é? Uma das cidadanias de Paulo, que era a cidadania romana que ele tinha, né? Ele fez uso dos direitos romanos dele. Ele poderia não querer fazer uso dos direitos, mas chegou a hora que ele fez uso dos direitos romanos. Quando ele foi açoitado e preso, né, as pessoas não açoitaram ele e prenderam ele sem ter passado ele por um julgamento, por um tribunal, torturaram ele. Ele fez uso dos seus direitos, porque os seus direitos tinham sido violados de cidadão romano. Ele disse que era cidadão romano. Quando eles falou que era cidadão romano, as pessoas temeram. Por quê? Porque o cidadão romano tinha direito a um julgamento justo, não podia ser açoitado.
Então, Paulo fez jus aos seus direitos. Quando eles fizeram isso, então soltaram Pedro. Aliás, Paulo disse para ele, não. Primeiro, infringiram nossos direitos. Né? Infringiram nosso direito. Prenderam nós sem causa, açoitaram nós, torturaram nós, sem nos julgar, sendo que eu sou um cidadão romano, tenho os meus direitos, tenho a minha cidadania, e agora manda um soldado vir aqui nos soltar? Não, eles que venham, eles mesmos, e nos soltam. Então ele estava fazendo jus dos seus direitos, dizendo que só iria sair dali se os próprios, aquele que mandou prendê-lo, ou seja, aquele que tinha autoridade, as autoridades viessem até lá, e eles mesmos pudessem pôr o apóstolo Paulo em liberdade. Ou seja, Paulo estava exigindo o seu direito de cidadania romana. Então, não é errado, não é algo, ou seja, que é errado você procurar os seus direitos de cidadão daquela nação a qual você pertence. Entendeu? O que nós não podemos fazer é o quê? É que se nós tiver problemas entre irmãos, entre a irmandade, nós devemos resolver entre nós e não levar a juízo lá nos gentios. Entendeu? Os problemas, o apóstolo Paulo está querendo dizer que os problemas familiares, os problemas entre a igreja se resolvem na igreja. Na igreja, exatamente. Se resolve na igreja e não fora dela, muito menos ao público. Exatamente. Agora, só que eles agem como se fossem ainda da igreja. Sim. Mas isso só existe na cabeça deles, porque eles não são mais membros da congregação, não são considerados. Eles estão desligados. Tá, Beto. Então, assim, vamos lá. Se eu fico falando da vida alheia, que não me compete, eu estou fazendo fofoca, não é isso que eu estou fazendo? Olha lá, o vizinho, é a vida do vizinho, é a família dele, e eu começo a falar lá da vida do vizinho. A vida dele não me compete. Eu não sou parente. Então, eu estou fazendo fofoca, não é isso? Opositor, então acho que vocês entenderam o recado, né? Que é isso que infelizmente... Oi? Fuxiqueiro, pessoa fuxiqueira. Lá em Alagoas nós chamamos fuxiqueiro. Ah, é? Fuxiqueiro? Então, pessoas que não são mais membros da congregação cristã no Brasil, já não tem mais nada a ver, mas ainda continua nessa obsessão fanática. Sim, é fanatismo, isso aí é fanatismo. Se a pessoa não tem mais vínculo nenhum, vai lá no canal dos opositores, só congregação, é que nem eu falo, de manhã, congregação, à tarde, congregação, no café, né, aí do final da tarde, congregação, janta, congregação, e ainda sonha com a congregação. Irmão Marcelo, isso aí é porque a congregação, ela tem top, porque a congregação é a igreja que mais cresceu nesses últimos anos. Então é porque tem bastante expressão, né? É a segunda maior igreja cristã do Brasil, assim, evangélica, né? No ramo evangélico é a segunda. A Igreja Assembleia é a primeira, né? Maior igreja do Brasil, e a segunda, em segundo lugar, está a Congregação Cristã do Brasil, ou seja, é a igreja que mais cresceu nesses últimos anos, mesmo com todos os opositores atacando ela, defamando, degrinindo a imagem dela, ou seja, tentando acabar com a boa reputação da igreja, né? Ela foi a igreja que mais cresceu, você entendeu? Então isso não está surtindo efeito, os opositores não estão conseguindo seu objetivo, que na verdade o objetivo deles é desfazer a congregação, mas quanto mais ele ataca, mais ela cresce. Mas a Irmandade fica firme, mas a Irmandade vê que nas mentiras deles só fortalece o nosso lado, o provando que é o lado verdadeiro, né? E não o lado da mentira. O tempo só vai crescendo, você vê nos relatórios isso, sim. O IBGE, entendeu? Ou seja, as pesquisas, o número delas só vai crescendo. Isso por quê? Porque a palavra de Deus diz, se é obra de Deus, não podereis desfazê-la. Porque se fosse obra do homem, né? Já teria fracassado, né? Fracassado. Mas você vê que cada vez mais, não é só o número de templos que cresce, mas o número de fiéis também.
Ou seja, Deus está abençoando a sua obra. Digno de nota que a congregação não utilizava de internet, nem de rádio, nem de nenhum meio de comunicação para poder, no caso, expandir a palavra de Deus e o evangelho. E mesmo assim chegou nesse patamar de a segunda maior igreja evangélica do país. Você entendeu? Ela conseguiu isso sem utilizar desses meios. Ela veio começar a usar esses meios agora por causa da pandemia, né? Que, no caso, que é um outro detalhe. No país e no mundo. Isso, que é um outro detalhe, né? A congregação cristã no Brasil, hoje o seu comportamento também é favorável à internet, como eu acabei de falar já, né? Vou repetir quantas vezes for necessário, porque a internet é propício, é ferramenta hoje de trabalho, entendeu? Então, não há problema algum de estar usufruindo da internet, desse meio de comunicação, em momento em que é propício, em momento em que estamos em pandemia, né? Então, aí tem muitas coisas que falam, pegam lá, não sei que ano de bolinha lá. Opositor, não dá, desiste. Desiste. Outra coisa, você não é membro. Deixa eu falar aqui com calma. Você não é membro. A casa não é tua. Se a casa não é tua e você não é membro, você está de fofocas. É isso, tá bom, opositor? Então, meu irmão e minha irmã, como você pode perceber aqui, viemos trazer para todos vocês os comentários lá do canal, lá do senhor Jair, como também já falar de todos os opositores, porque são farinha do mesmo saco, a postura é a mesma, as atitudes são a mesma, e incrível, né? Eles não são membros, o mais incrível é isso. E se não falar um dia sequer da congregação, ou tem parada cardíaca, ou abaixa a pressão, ou sobe a pressão, mas tem que falar da congregação. Tem que falar de assuntos que não competem a você, opositor. Então, acho melhor você mudar a sua postura, realmente levar a sério a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nunca ensinou ter uma conduta que vocês vêm sempre trazendo aí na internet. Suas considerações finais aí, irmão Beto? Infelizmente, né, irmão, eu com muita tristeza, né, que a gente fala sobre esse senhor, né? Uma pessoa, lamentavelmente, né, que vive aí com ódio gratuito contra a congregação, né? Não consegue de forma alguma deixar nós servir a Deus em paz, mas eles ficam fazendo qualquer forma, qualquer meio para infligir flagelo à igreja, atacar a igreja de alguma forma. São, na verdade, bocas de leões, né? Que o leão, quando abre a boca, sai para rugir, para morder, para dividir, para atacar. Então, é justamente isso que eles são, né? Infelizmente. Foi aí provado, ficou claramente que os argumentos que a gente deu foi totalmente bíblico, foi coerente, né? Fomos atacados de todas as formas possíveis, atacado na parte pessoal, atacado na parte espiritual, nós somos atacados de todos os jeitos aí por esses, né, esse homem aí, né? Inclusive somos ainda pelos opositores. Mas não tem problema, porque maior é aquele que está com nós do que o que está no mundo, né? E a Escritura mesmo, até mesmo fala claramente, né? Na Bíblia Sagrada, né? O Senhor mesmo falou, quão formoso, né, são os pés dos que anunciam a paz, né, dos que anunciam as boas novas, né? Então, é nesse sentido. Nós estamos sempre tentando, né, apaziguar as coisas, tentando trazer a irmandade para justamente o Evangelho de Cristo e a doutrina de Cristo. E os opositores sempre estão tentando afastar a irmandade disso e deturpar a fé dos mais incautos, né, e fazer com que eles duvidem, né, dos dons de Deus, da manifestação de Deus no nosso meio, né? E nós sabemos que isso não tem como duvidar, porque é muito evidente, são muitas obras, muitas maravilhas que Deus faz e opera no nosso meio. Nós temos tido a comprovação durante esse tempo todo, né? É isso aí. Ok, meu irmão e minha irmã, estamos encerrando aí uma série de comentários referente à live que nós tivemos com o senhor Jair. Espero que você veja toda essa série, espero que você também faça os seus comentários aqui no nosso canal.
E a gente vai estar sempre utilizando também deste formato, mudando um pouco o formato, até para que a gente possa interagir cada vez mais com a nossa Irmandade. Então, nós saudamos a todos com a santa paz de Deus, que Deus vos abençoe a vossa casa, a vossa vida, continue firme na doutrina de Cristo Jesus, na sua palavra, sempre de cabeça erguida, que Deus sempre vai ser conosco nessa jornada até a vida eterna. Paz de Deus, meu irmão e minha irmã, fiquem todos na santa paz de Deus. Amém.